Vamos então iniciar o nosso culto nesta manhã de segunda-feira, não sem antes esclarecer que esse trabalho aqui é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja. Esse trabalho batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada. E esse trabalho todos os dias adverte contra a mentira, seitas, heresias, falsos ensinos, falsas interpretações bíblicas. Por causa disso que eu digo para vocês, afirmo, que esse trabalho aqui é evangelístico. Deus querido, Pai único, todo-poderoso e verdadeiro, nós te glorificamos. Nós nos reunimos aqui nesta manhã, como fazemos todas as manhãs, para adorar o Senhor. Nós preferimos estar em adoração, em exaltação. Preferimos estar aqui buscando a tua graça, conhecimento. Preferimos estar aqui buscando, como diz a tua palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Recebe-nos, ó Deus e Pai, como adoradores. Eu sei, todos nós sabemos que por nós não somos merecedores, mas o Senhor é bom. Então eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados. Sim, claro, todos nós temos pecados. Perdoa-nos, Senhor, nos reconhecemos como pecadores arrependidos. Limpa-nos, lava-nos, Senhor, no rio das águas vivas. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento. Deposito aos teus pés, no nome do Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos iniciar mais uma semana, né? Uma semana que antecede a semana do Carnaval. Né? Eu não sei nem se eu preciso falar isso, mas que eu seja chato, desagradável, por falar a verdade. Não existe carnaval cristão. Não existe carnaval gospel. Carnaval evangelístico e outros nomes aí que inventam. Não existe. Como é que vai existir a festa da carne gospel? Não encaixa, né, meu irmão? Eu diria, não orna
Né? Então não caia nesta bobagem. Não, carnaval é carnaval. Né? Então acabou. Esse negócio de carnaval gospel, carnaval, isso é tudo mentira. Você quer ir lá para o carnaval? Vai então. Não fica buscando mentiras, subterfúgios, né? Maneiras de se auto-enganar para participar desta coisa nojenta. Carnaval é nojento em todos os aspectos. Todos eles. Não vou ficar aqui falando de carnaval, né? Porque não vou. Né? Hoje eu vou falar se é verdade. Eu deveria ter colocado uma interrogação aí. A gente colhe aquilo que a gente planta? O que você acha, irmão, irmã? Colhe o que semeia? E Jaico, é mesmo? Né? A gente vai conversar hoje um pouco sobre essa história de colher o que semeia, né? Porque também vamos entender isso, né? Isto de colher o que semeia não é como esses estelionatários da fé proclamam, ensinam ou querem induzir as pessoas ao erro, que quanto mais você semear dinheiro na obra deles, mais você vai colher. Isso é mentira. Quando a Bíblia nos ensina sobre o princípio de semear e colher, a Bíblia fala sobre semear e colher porque é algo, semear e colher é alguma coisa tão antiga quanto a humanidade. É um relacionamento extremamente íntimo, semear e colher. Por causa disso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia usa esse termo, colhe o que semeia. A prática de trabalhar no solo para obter colheita, ela é tão antiga quanto, praticamente, tanto quanto a humanidade. Por causa disso que a Bíblia usa este exemplo, este cenário, para a gente entender determinadas coisas. Se você for ler a Bíblia, né, e você já leu isso, claro, tenho certeza, que parte da maldição de Adão era que o solo, a terra, iria, a partir daquela desobediência, a terra iria trazer espinhos e cardos. Você sabe o que é um cardo? Ah, agora eu peguei você. Peguei você. O que é cardo? Você já leu isso, ó. Eu não vou ficar aqui perguntando. Cardo é uma planta espinhosa. Não é, mas é do tipo, para você entender o que é. Um cacto. É do tipo de um cacto. Isso é um cardo, uma planta espinhosa. Então, Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, falou: olha, a partir de agora você vai ter espinhos e cardos.
como resposta ao seu trabalho. Você só vai comer do suor do seu rosto, até que você volte à terra, porque dela você foi formado. Porque tu és pó, e do pó tornarás. Como a gente precisa lembrar que nós somos pó. Quantas vezes a gente se sente mais superior, importante do que o outro. Mas a gente não pode se esquecer que tanto quanto o outro é pó, nós somos também. Então, esta lembrança tem que fazer parte do nosso dia a dia. Você é pó. Você é pó. Todos nós somos pó. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Não se sinta mais. Está certo, tem dia que a gente está meio... Se minha mãe estivesse viva, né, ela iria falar assim, tem dia que a gente está meio com o ovo virado. É uma expressão muito bonita, né? Você sabe que a galinha bota o ovo, e o ovo tem a posição certa para sair, né? Se o ovo está meio ao contrário, está atravessado ali, a galinha coitada, né? Era isso que a minha mãe dizia, tem dia que a gente está com o ovo virado, quer dizer, a gente está meio... Não é verdade? Mas somos iguais. Hoje eu estou meio chateado, amanhã é você, né? Se eu puder te ajudar hoje a levantar você, eu vou. Se eu não puder, amanhã, se você puder me ajudar, me ajude. Porque nós somos iguais. E quando o nosso Senhor falava para Adão, né? Adão entendeu perfeitamente o conceito de que você colhe o que você planta. E aí tem um conceito, aliás, tem dois conceitos, né? O literal, que é exatamente aquilo que está escrito, e tem o figurativo. E Adão entende os dois conceitos de colher aquilo que se planta. Quando é uma passagem muito mal usada, né? As pessoas gostam de pegar esta passagem, não só esta que está aqui em Gênesis 3,19, porque depois ela é repetida na Bíblia, né? Paulo repete lá em Coríntios, é 2 Coríntios, na verdade, capítulo 9, versículo 6, Paulo diz assim, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Uma outra passagem que fala de semear e colher é também de Paulo, em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O princípio deste papo, dessa história, dessa escrita, o princípio disso é literal. É exatamente o que está escrito. É que o homem colhe o que ele planta. O sujeito planta trigo, ele vai colher trigo, não vai colher melancia, né?
E quanto mais trigo você plantar, maior a possibilidade de você colher também bastante trigo. Então, o princípio geral disso é literal e quer dizer, o homem ceifa, colhe aquilo que ele planta. E isto é um conceito bíblico. Conceito. Há versículos no Antigo Testamento que também se referem a esse conceito, a este princípio, que o homem colhe aquilo que ele planta. Olha, mais uma vez eu vou repetir, porque tem pessoas chegando agora. Isso aqui não tem nada a ver com você ofertar, fazer propósito, não tem nada, fazer propósito, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a maneira como nós somos, com a maneira como nós nos tratamos. Tem nada a ver que se você semear 1000, você vai colher 100.000. Né? Porque as pessoas... E tem muito incauto, né? A Bíblia usa muito esse termo, incauto, desavisado, alienado das coisas, né? Desassociado da verdade bíblica. Esses são os incautos, aqueles que ouvem e acreditam de primeira mão naquilo que estão ouvindo. Aliás, vou repetir aqui aquilo que eu falo constantemente. Eu estou indicando várias passagens bíblicas aqui. A última que eu indiquei foi Gálatas 6:7, né? Leia os versículos anteriores. Leia os versículos posteriores. Eu tenho que estar no contexto. Por causa disso que é indicada a passagem bíblica. Para você ler. Ver se o pregador não está, né, viajando, falando o que ele quer, movido por aquilo que ele pensa, movido por aquilo que ele acredita. E nem sempre o que a gente pensa e acreditamos é real. O que é real, o que é verdade, é aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Tá? Então, já comece a se preocupar quando você ouve um pregador, sei lá quem, dizendo que quanto mais você oferta, mais Deus te abençoa. Porque o contexto não é esse. O contexto é como nós agimos no nosso dia a dia, até com o nosso relacionamento para com o eterno. O que semeia injustiça colherá males, e a vara da sua indignação falhará. Olha aqui Salomão, Salomão, não é o Marião, é o Salomão que está falando. Lá em Provérbio 22, verso 8, aqui ele está usando esta verdade para falar da injustiça, das falcatruas. Está vendo? Oséias
Oséias, no capítulo 10, versículo 13, ele fala do assunto também. Arastes a malícia, colhestes a perversidade. Está falando o quê? Do dia a dia, da nossa maneira, da maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Hoje, nos nossos dias, no nosso tempo, nestes últimos dias, como é difícil não ter malícia. É uma luta. Não ter malícia é uma luta. É uma luta. Portanto, olha só, como não tem nada a ver, absolutamente nada, é incontextual. Se esse termo não existia, eu estou inventando ele agora. O Magre inventou tantas palavras, né? Portanto, comerão da perversidade. Já foi. Não, tá certo. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus conselhos se fartarão. Também disse Salomão, Provérbio 1, verso 1. Olha, aquilo que você colhe, aquilo que você planta. Portanto, dê tanto, dê não sei quanto, para você colher abundante. Você já é mentira. O sujeito está a fim de tomar o pouquinho que eu tenho. Estelionatário da fé. Simples assim. Porque no frigir dos ovos, esta passagem, todas que falam de semear e colher, colher e semear, está dizendo da justiça de Deus. Justiça de Deus. No fundo, no frigir dos ovos, semear e colher quer dizer, a justiça de Deus está sempre presente na sua vida. Você quer ver como é a justiça de Deus? Se você semeia coisa ruim, você vai colher coisas ruins. É a justiça de Deus. Se você semeia misericórdia, você vai colher misericórdia. É a justiça de Deus. A graça de Deus. E olha, tudo, absolutamente tudo, é graça de Deus, viu? Você acha que eu mereço estar aqui? Eu tenho convicção que não. Não mereço. Nenhum de nós faz por merecer. Somos o que somos. E isso abrange tudo sobre cada um de nós. É pela graça de Deus. E a graça de Deus é um negócio tão fantástico, tão maravilhoso, tão formidável, tão estupendo, que pela graça de Deus, nem sempre a gente colhe o que semeia. Não é?
quantas vezes o agricultor, porque o princípio é esse, o princípio é agricultura. Quantas vezes o agricultor semeia lá um alqueire, 2 alqueires, 3 alqueires, sei lá quanto, de soja, por exemplo, soja. Por quê? Porque este é o princípio. Não adianta você querer sair do princípio. E vem uma chuvarada, estraga com a plantação, ou vem uma seca e a soja não vinga, ou dá uma praga, que é difícil na soja, mas acontece. E ele não colhe aquilo que ele plantou. Até aí, até você não conseguir semear aquilo que você plantou. Mas o princípio, sim, mas nós falamos da graça. Isso também é graça de Deus. Por que é graça? Agora eu já não entendi. Graça não é só coisa boa? Graça é sempre coisa boa. Mas então, como é que pode ser coisa boa? O sujeito gastou tudo que ele tinha semeando, plantando e não deu nada certo, perdeu tudo. E você fala que isso é coisa boa. É coisa boa. Não é naquele momento. Mas ali no meio daquilo tem a graça de Deus. Por quê? Entenda, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Por favor, que Deus me dê sabedoria e graça para explicar isso. Deus, ele reserva para ele o direito de mostrar misericórdia a quem quer que deseje. Se ele acha que você não deve colher aquilo que você plantou, não adianta, você não vai colher. Pode adubar, pode jogar agrotóxico, pode fazer o que você quiser. Não vai. Isso está na Bíblia. Eu não posso vir aqui ficar pregando, olha, vai dar tudo certo, coisa nenhuma, vai dar tudo certo se Deus assim quiser. Não tem aquela música, vai dar tudo certo, eu colocar minha fé em ação. Ora, então a vida é uma maravilha. Eu só acredito e as coisas acontecem assim. Isso não é cristianismo, porque o cristianismo, ele ensina que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E vai. Então, ele em Romanos 9,15 fala sobre isso. Não se esqueça do que você já leu, não se esqueça do que você está lendo e não se esqueça do que você ainda vai ler. Romanos 9,15, abre aí, vamos lá. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Jesus ensinou isso. Seja feita a tua vontade, na terra e no céu. A tua vontade, você pode ter fé, você pode orar, você pode fazer campanha, você pode dar piruleta, você pode arrancar a roupa e pisar em cima, não adianta nada. Terei misericórdia
de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aprouver, no contexto desta frase, quer dizer, de quem eu quiser. Quem manda aqui sou eu. Quem manda é Deus. E é isso mesmo. Mas então não adianta eu orar? Claro que adianta você orar. Porque se Deus não quiser entregar ou fazer aquilo que você quer, quando nós oramos, Deus vai aquietando a nossa mente, a nossa alma, para um não. Ou, eu não vou te curar. Eu vou te dar graça para você levar a vida com essa enfermidade. Porque esta enfermidade, você não sabe, você não concorda, mas ela é boa para você. Ela aquieta a tua mente. Não, essa enfermidade me deixa com a mente atordoada. Talvez você precise ficar com a mente atordoada um pouco, porque você está... Sem contar, estou falando de enfermidade, sem contar que depois de uma determinada idade, as doenças são coisas normais. Porque a gente não leu aqui, né? Do pó, para o pó retornarás. Tudo isso o cristão precisa entender. Porque essa história de que eu vou orar e Deus vai te curar. Eu estou orando, Deus está te curando. Não. Pera. Não é assim. Não é desse jeito. A vontade de Deus é a vontade. É claro que Deus cura, hein? Opa. Aquele sujeito lá não acredita. Não, Deus cura. Hoje Deus cura, Deus transforma, Deus faz o que Ele quiser. O que a gente não pode é sempre achar que as coisas vão acontecer segundo os nossos planos. Jesus Cristo, olha só, Jesus plantou, semeou a vida toda dele. O que ele colheu? Eu sei que a maioria de vocês respondia, ele colheu a igreja, ele colheu pessoas salvas. Então agora nós vamos voltar um pouco. Tá certo, você não está errado. Só que, para ele colher a igreja, pessoas salvas, o Espírito Santo fazendo morada em cada um de nós, ele teve que colher na cruz o castigo de cada um de nós. Ele não pode se esquecer. Antes ele colheu o castigo. Antes ele se autocondenou pelos nossos pecados. Depois ele colheu isso. E que ele seja adorado, louvado e glorificado eternamente por isso. Porque às vezes o que parece uma colheita não é uma colheita. Quando Jó, por exemplo, vou lembrar de Jó aqui, tá? Quando Jó estava lá sofrendo, né? O que os amigos de Jó falavam para ele? Jó, você está aí sofrendo porque Deus está punindo você. Você tem algum pecado aí secreto que só você sabe, Jó. Elifas, um dos amigos de Jó, disse:
Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Cegam, né? Não é cegam mesmo que se diz. Jó 4:8. Elifas estava errado. Jó não estava colhendo o que ele havia semeado. A colheita não havia chegado. E nem iria chegar até o fim do livro de Jó, Jó 42, do 10 ao 12. Então, o que eu quero dizer para você é que esta passagem bíblica, que o nosso tempo está se esgotando, esta passagem bíblica, na grande maioria das vezes, e principalmente, mormente, ela é pessimamente usada nas igrejas pentecostais, neopentecostais, avivadas, essas coisas aí. Né? É lá que elas são mal usadas. Jó, e eu estou citando Jó para você entender mais, Jó passa por circunstâncias negativas, não que ele tenha semeado coisas ruins, coisas terríveis, mas porque Deus assim achou que devia acontecer daquela forma. Não é porque o sujeito está sofrendo, não é porque o sujeito está com um problema, não é porque a pessoa está doente, que Deus a está punindo. Muitas vezes Deus a está preparando para exaltá-la. É claro que isso não é uma regra, né? Mas a gente não pode esquecer disso. Então, o que eu quero dizer para vocês, para encerrar, uma pena, nosso tempo aqui precisa ser certinho. Essa expressão, você colhe o que semeia, é verdade. Não no caso de pedir dinheiro, hein? Aí é safadeza, aí é engano. Aí é estelionato, é usar a palavra de Deus de maneira horrível. Mas você colhe o que semeia, é verdade, é verdade. Tanto no lado bom, quanto no lado negativo. Gálatas 6:8 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Esse versículo de Gálatas 6:8 resume, mostra bem o princípio disto tudo. Se somos egoístas, orgulhosos, injustos, pecaminosos, e confiamos na nossa própria capacidade, ou no nosso próprio valor, ou fazemos coisas para sermos salvos, estamos semeando para a própria carne. E o que aguarda isso é a destruição. Por outro lado, quando somos generosos, bondosos e dependentes da provisão e salvação de Deus, estamos semeando para o Espírito e vamos colher pela graça, compaixão e misericórdia e glórias a Jesus a vida eterna. Deus e Pai Todo-Poderoso, eu o exalto, glorifico e engrandeço o Senhor, porque pudemos mais uma vez começar a semana proclamando a Tua palavra pura, santa, cristalina e verdadeira. Senhor, que a gente pense um pouco mais nisso tudo
e que isso seja para que juntos, como igreja, tenhamos tido a oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é minha oração de louvor, de glória, de agradecimento ao Deus Todo-Poderoso, Eterno e Verdadeiro, no nome do Cristo Jesus. Amém.